com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Pois bem, nós que já vemos acompanhando a exposição desse texto desde o capítulo 1 de Romanos, sabemos que do capítulo 1 ao 11, Paulo fala das bases doutrinárias. Do capítulo 1 ao 11, Paulo fala especificamente do sacrifício de Cristo por nós, que Ele provou esse amor para conosco, esse cuidado de Deus para conosco. Agora do capítulo 12 ao 16, Paulo é a nossa vez de provar o nosso amor por Cristo, refletindo a nossa espiritualidade nos relacionamentos. O que Paulo vai mostrar para nós na sua carta é que uma vida transformada reflete nos relacionamentos. Nós temos aqui, como dizia o Dr. Billy Graham, a forma como nós nos relacionamos com Deus reflete a forma como nós nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Então veja bem, uma vida transformada, relacionamentos transformados. O capítulo 12 especificamente vai tratar de 4 tipos de relacionamentos. 4 tipos: relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos, relacionamento com o próximo, relacionamento com os inimigos, e lá no capítulo 13, relacionamento com o Estado. Então, a partir do capítulo 12, nós vamos encontrar os pares que Paulo sempre pregou: teologia e ética, credo e doutrina e prática, credo e conduta, sempre foram pares muito comuns nas cartas paulinas, cartas gerais no geral, mas principalmente no ensino de Paulo. Paulo era assim: primeiro ele lançava os fundamentos da doutrina, depois ele fazia aquela pergunta retórica: sim, e o que eu faço com esses fundamentos doutrinários? O que isso reflete na minha vida como esposo, como filho, como obreiro, como cidadão, enfim, é sobre isso que nós vamos falar do capítulo 3 ao 8, e hoje eu quero falar só sobre um tipo de relacionamento por questão de tempo e também por questão didática. É sobre o relacionamento com nós mesmos. E, paz, meus senhores, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O relacionamento mais difícil não é com Deus, não é com o inimigo, não é com o nosso próximo, não é com o Estado, é com nós mesmos. Esse é o relacionamento mais difícil. Como dizia um filósofo sofista, perguntaram para ele: qual o seu maior inimigo? Ele disse: meu maior inimigo é eu. Para onde eu vou, esse inimigo vai comigo, porque sou eu o maior inimigo. Então veja bem, Paulo vai dar aqui 2 grandes conselhos para o nosso relacionamento com nós mesmos. O primeiro conselho é nós fazermos uma análise correta de nós mesmos. Veja bem, uma análise correta de nós mesmos. Não é uma palavra mais sofisticada, como os pregadores gostam, é uma análise introspectiva, ok? Um exame mais, vamos dizer assim, cuidadoso de nós mesmos. Veja o que diz o versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Eu e você não pode pensar além daquilo que nós somos. Isso, irmãos, isso aqui é pensar sobriamente, é pensar de uma forma saudável, é pensar de uma forma equilibrada.
Porque quando eu penso além daquilo que eu sou, estou dando aqui uma grande ênfase para o egocentrismo. Existem pessoas que são assim. Se ele contar 10 histórias, ele é o personagem principal de todas elas. E, inclusive, eu quero abrir um parênteses que nós estudamos dentro da homilética, que até na hora do pregador dar uma ilustração, se ele colocar o nome dele, ele tem que ter cuidado para que ele não seja o personagem principal, e sempre Deus ser o personagem principal. Então o conselho de Paulo é: não pense além daquilo que você é. Se tem uma coisa que o ser humano precisa saber, é quem você é. Quem é você? Uma certa vez eu pregando para jovens sobre a questão de dons, eu disse assim: olha, uma coisa que nós precisamos descobrir como crente é qual é o nosso dom, qual é a nossa vocação, qual é a nossa chamada. Porque uma vez que você descobre quem é você, qual o seu dom e qual a sua vocação, você é uma pessoa que não pensa além do que você é. Um dos piores desastres da vida é a pessoa querer assumir uma função ou querer ser algo que ele não, vamos dizer assim, não é para ele. Está além da sua capacidade. Isso é ser sincero consigo mesmo. Olha, eu tenho dificuldade de pregar mensagem, como é que dá o nome daquele negócio para tirar oferta? Ofertória. Eu tenho dificuldade, eu sou sincero. Uma vez eu fui pregar numa cruzada lá na minha cidade, e o pastor olhou para mim e disse: dá para você dar uma palavra aí daquela que faz o povo? Eu disse: não, pastor, não sei. Eu tenho dificuldade de dar a palavra ofertória. Porque eu sou de um tempo, não é, que mensagem ar livre é só uma, só para pecador. Então eu tenho essa dificuldade, é você reconhecer os seus limites, não pensar além daquilo que você é. Isso evita o complexo de superioridade. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz uma outra coisa aqui também. Veja o que diz ainda o versículo 3. Porque pela graça que me é dado, digo cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui também eu preciso pensar, eu preciso me conhecer a medida da fé. O que significa isso? Qual é o padrão para mim julgar a mim mesmo e o meu próximo? Qual é o padrão? É a fé que nós recebemos. Irmãos, eu ouvi uma vez do irmão Josiel ministrando uma aula, quando eu era professor ali, quando eu era dirigente no Riacho. Aquilo marcou, aquela frase. A Bíblia diz assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. Já pensou se nós colocássemos esse versículo em prática na nossa vida? Não teria espaço para competição. Porque eu considero o irmão Zé superior a mim. E ele olha para mim e considera eu superior a ele. Pronto, nivelou. Acabou o problema. Então isso nos mostra a pensar de uma forma sóbria, que nem eu quero ser maior do que ninguém, mas também não ser, vamos dizer assim, inferior a todo mundo, complexo de inferioridade, porque os dois extremos são verdadeiros. Existem crentes que sofrem de complexo de inferioridade. Quando eu era jovem, né? Pois é. Quando eu era mais novo, uma vez, a oração daquele jovem até hoje está na minha mente. Ele ajoelhou perto de mim e disse: Senhor, tu não sabe que eu não vale com gato em terra. Eu disse: rapaz, tu sabe o que é com gato em terra? Rapaz, mas que negócio. Irmãos, uma coisa que a gente confunde é humildade com autoflagelação. Você tem um valor diante de Deus. Você é um cidadão do céu, você tem um valor. Às vezes a gente diz: Senhor, tu sabe isso, aquilo, outro. Mas o que é humildade? Irmão, humildade não é você, vamos dizer assim, autoflagelar na oração diante de Deus. Humildade dentro da Bíblia é você reconhecer que é dependente de Deus. Sabe quando é que o crente é humilde? Quando ele diz: Senhor, tu é grande, eu sou pequeno. Tu és forte e eu sou fraco, e eu preciso de ti. Então, é reconhecer que é dependente de Deus. Isso é humildade. Então, nós não podemos cair. Lembra da síndrome do gafanhoto? Daqueles espias? Os espias olharam e disseram: não, nós éramos como gafanhoto aos olhos dele. É a síndrome do gafanhoto. Mas rapaz, o povo estava como diz lá na minha terra, com queijo, né, a faca e o queijo na mão, a promessa, o Deus da promessa.
E ainda estava dizendo que não passava de gafanhotos. Então, irmãos, não pense além do que você é, mas também não deixe de pensar como um verdadeiro cidadão do céu. Você é um servo de Deus, nome escrito no livro da vida, salvo, certeza da salvação. Como diz o hino, você tem um grande valor. É desta forma que o crente deve pensar. Não pensar além, mas pensar de forma moderada e equilibrada, ok? Agora escute, a partir do versículo 4 ao 8, aqui eu peço que você redobre sua atenção, porque Paulo vai mostrar sobre as nossas atitudes com relação aos nossos dons, que são tanto para estar à disposição de Deus quanto do próximo. Veja que ensinamento tão forte para nós hoje. Versículo 4. Porque assim como em um corpo, preste atenção, como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, ou nossa versão aqui, operação, que é a mesma coisa, são sinônimos. Irmãos, Paulo, eu acredito que ele fez uma análise do mundo visível, tangível. Ele encontrou a melhor simbologia para falar sobre a igreja, é um membro, o corpo. Porque ele usou aqui em Romanos 12, ele usou em 1 Coríntios 14, me falha 12, ele usou em Efésios 4. Só que aqui ele está falando sobre a unidade do corpo e a diversidade do corpo. Unidade e diversidade do corpo. O que é essa unidade? O que Paulo está dizendo aqui, na realidade o que ele está fazendo aqui, irmão, é dando um soco no estômago do que hoje o pessoal chama de desengrejado. Já ouviram falar desse movimento? Desengrejados? Escute bem, está gravando aqui, né? Não existe igreja em casa. Casa é a extensão da igreja, mas lá, se você deixar de se congregar e ficar congregando só lá, você morre espiritualmente. Isso aqui não é conversa de pregador e nem conversa de pastor, é a Bíblia. Por quê? Porque nós somos igreja, todas as vezes, está aqui os mestres de grego que sabem disso, todas as vezes que a Bíblia fala igreja, ela nunca fala no singular, ela fala plural. Por quê? Porque um só não é igreja, um só é membro. A igreja, quando nós estamos coletivamente, nós somos a igreja, por isso que eu e você precisamos se congregar. Essa semana eu estava conversando com um irmão da nossa igreja que estava sem congregar, e eu expliquei para eles: irmão, você pode ser doutor em teologia, você pode ser o homem mais culto, pode conhecer mais Bíblia, e a igreja que você se congrega é uma casinha de pau a pique, de chão batido, de palha. Mas se você deixar de se congregar naquela igreja, você, com todos os diplomas de teologia que você tem conhecimento, você morre espiritualmente. Olha, uma coisa que eu ouvi da biologia, na época que eu dava aula numa escola particular ali no Quatrac, eu conversei com uma bióloga, que era uma professora de biologia muito inteligente. Eu pedi uma explicação sobre essa questão do oxigênio. Ela disse: Josvel, o corpo humano é uma coisa tão incrível que até na ponta aqui do dedo aqui tem oxigênio. E eu preparando uma mensagem sobre o corpo, eu disse: meu Deus, que coisa tremenda. Quando nós estamos unidos aqui, aqui dentro do templo, a vida sendo transmitida, que a gente não sabe explicar no mundo espiritual, irmão. É por isso que o autor aos Hebreus diz: não deixei de se congregar como é costume de alguns. Qual é o maior parque que existe no mundo? Me parece que é o Safari, né, Gabriel? É o Safari, na África, é o maior parque do mundo. Olha o que acontece, uma coisa ali, irmão, que eu acho incrível. O guia pega todos os turistas e põe dentro do jipe e leva para o meio dos leões. E não é leões domesticados, não, leões selvagens. Bem no meio dos leões, e os leões não atacam. Por que não ataca? Porque o instinto animal, segundo a zoologia, diz que o instinto animal, ele diz que tudo que está em conjunto, ele está em desvantagem. E vocês sabiam que o diabo sabe disso? É por isso, irmão, que uma das estratégias do inimigo das nossas almas é fazer que o crente não se congregue, é fazer com que o crente guarde mágoa do outro, é fazer com que o crente tenha raiva do outro. Por quê? Porque se ele separar um do bando, ele é presa fácil.
Se você quiser pesquisar mais um pouco sobre zoologia, é só você, tem até o Animal Planet que fala sobre isso. Olha, qual é o animal que o leão vai atacar? Aquele que está mais separado do bando e aquele que está mais fraco. Isso no mundo espiritual também é válido. Nós precisamos estar unidos. Isso fala de diversidade, mas também fala de unidade. Precisamos estar unidos, juntos. E uma coisa que eu acho lindo em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, é que Ele não dá o dom, todos os dons para uma única pessoa. Por quê? Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Os dons que eu tenho, você não tem. E os dons que você tem, eu não tenho. Então eu supro você e você supre a mim. Assim é corpo. Está dando para entender? Só para você ter uma ideia. Se esse dedo for cortado dessa mão, questões de minuto, não tem mais oxigênio nele. Ele morre. Por quê? Porque só tem vida se tiver conectado. É tipo uma videira lá de João capítulo 15, não é? Cortou aquele galho ali, já era. Porque a seiva, a vida não é mais transmitida através dos galhos. Agora outra coisa que Paulo está falando aqui é de diversidade. Cada um aqui tem um dom diferente. Cada um de nós aqui tem uns dons diferentes. Já nós vamos falar sobre esses dons. Cada um aqui tem uma função. E você precisa descobrir qual é esse dom. E uma vez que você descobre qual é esse dom, então se dedique a esse dom, porque você é bênção para os outros. É por isso que Paulo ele diz assim, ó, quando vocês se reunirem, um tem testemunho, um tem louvor, um tem palavra. Por quê? Porque nós somos edificados, é assim o culto, irmão. Olha só um exemplo, isso acontece só comigo, não acontece com você não. Mas tem dia que a gente vem para a igreja praticamente arrastado, não é? Sem vontade, sem ânimo. Aí você senta aí caladinho e tal, fica só ouvindo. Aí aqui alguém começa a cantar um hino. Aí alguém começa a pregar. Aí alguém vem dar um testemunho. Aí o Espírito Santo vai trabalhando, vai trabalhando. Você que entrou cansado, abatido, sai fortificado. Por quê? Porque você está no lugar certo, que é a igreja. É assim que Paulo está mostrando para nós. Eu não posso pensar além daquilo que eu sou. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. O pior pecado do ser humano é a altivez, irmão. É ele achar que ele é independente, que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, que ele é o melhor, que só ele presta. É o pior defeito do ser humano. Eu tenho esse exemplo para mim na infância, quando um dos grandes fazendeiros da minha cidade, que lá tem muitos, abriu a boca e disse, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho tudo. Morreu com leucemia precisando do sangue dos outros. Dinheiro tinha na fartura, mas os parentes andavam de casa em casa perguntando qual era o sangue compatível. Irmãos, eu preciso de você e você precisa de mim. Isso, Deus não colocou dentro de nós esse sentimento de altivez. Isso aí já é fruto de carne. Nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, dependemos dos nossos irmãos, e é assim que Deus vai se agradando. Então veja o que diz o versículo 4: porque assim como em um só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Lembrando que essa questão daquele, porque eu não sou olho, eu queria ser ouvido. Isso aí Paulo fala mais em Coríntios. Aqui a questão é só da unidade e diversidade. Então vamos para o 5. Assim nós, olha bem, assim nós que temos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Irmãos, é tão fácil entender essas verdades, mas é tão difícil colocar em prática, né? Nós somos membros uns dos outros. Não há espaço para... É por isso, irmãos, nós estamos falando de relacionamento. Jesus falou 4 pilares do relacionamento na igreja. Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que suportar e você tem que ser misericordioso. Tem gente que você ama, tem gente que você suporta, tem gente que você é misericordioso, tem gente que você é passivo. Mas de qualquer jeito não tem para onde a gente correr. A ideia é unidade, é essa coisa da koinonia, dessa comunhão, onde o Espírito Santo tira as nossas diferenças e une um grupo heterogêneo, não é? De pensamento diferente, família diferente, filosofia diferente, formação diferente, mas com um bem comum. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que quanto mais intimidade a igreja tiver com o Espírito Santo, mais unida ela é.
Porque é Ele que faz essa conexão. E detalhe, eu não sou somente com o irmão assembleiano. Essa unidade não é denominacional. Eu sou mas todos aqueles que creram em Cristo, se arrependeram e servem a Deus com fidelidade, nós somos um. Porque Paulo está falando aqui de dois grupos diversos que realmente não se gostavam praticamente, que eram judeus e gentios, mas Paulo está dizendo, judeu e gentio, vocês têm que servir uns aos outros. Ambos são importantes diante de Deus. Aqueles que serviram a Cristo, que andam em obediência, que aceitaram a Jesus, se arrependeram, é um conosco. É um conosco. Então veja que a partir de agora, do versículo 6, olha o que Paulo vai dizer, de modo que, tendo diferentes dons, olha a finalidade aí, segundo a graça que nos é dada, aí a partir de agora, Paulo vai falar sobre alguns dons, que eu gostaria de dar uma explicação sobre cada um deles, tá bom? Porque é a forma correta de nós usarmos esses dons e qual o propósito, vamos lá. Não sei se eu estou ficando velho, é a vista que está ficando ruim, é o óculos que não presta, mas vai dar certo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé. Que dom é esse aqui da profecia, irmão? Presta atenção. Nós somos assembleianos, e a nossa teologia é a teologia arminiana. Tem teólogo que não gosta de falar isso, mas é a nossa realidade, não é? Nós somos teólogos arminianos. O que é a teologia arminiana? Ela diz que nós somos continuistas. Nós acreditamos que cura, batismo com o Espírito Santo, manifestação do poder de Deus não cessaram, não ficou somente na era da igreja, continua até hoje. Jesus que curou lá, cura hoje. Jesus que libertou, liberta hoje. Essa é a nossa teologia. Mas qual é realmente a profecia que Paulo está falando aqui? Nós também acreditamos que Deus pode usar um irmão em profecia para falar algo para nós acreditamos, porque nós somos assembleianos. Mas qual é a maior profecia, ou qual é a maior forma de Deus falar conosco? É através da sua palavra. Essa é a maior profecia. Então escute. Sempre que se levanta alguém para pregar, está se levantando um profeta, ok? Está se levantando um profeta. E aqui, o Anderson está aqui não, né? Eu ia precisar de ajuda dele aqui, mas os irmãos me auxiliam aqui. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que a gente precisa falar desse dom aqui um pouquinho. Que dom é esse? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Um outro irmão procurei 2 Timóteo 3:16. Um vai para Coríntios, 1 Coríntios, outro vai para 2 Timóteo e um vai para 1 Pedro. Fica melhor assim. Você está onde? Em 1 Coríntios? Leia aí 14:3. Espera aí. Qual é o papel da profecia? Ou melhor, qual é o papel da pregação? 3. Exortação, consolação, e o que mais aí? E edificação. Quando você está pregando, escute bem, quando você está pregando, essas 3 coisas têm que acontecer. E elas acontecem. Por quê? Porque você está pregando uma palavra que não volta vazia. Alguém está sendo edificado, alguém está sendo consolado, alguém está sendo exortado. Independentemente se você fala fino, se você fala grosso, se você grita, se você não grita, se você sapateia, não importa. Se você estiver pregando Bíblia, ela cumpre isso aí. Agora veja o que está escrito em 2 Timóteo 3:16. Alguém está em Timóteo? Está onde, Gabriel? Em Pedro? Segunda carta de Paulo a Timóteo, o pastor está aí? É? Então leia aí, pastor, o versículo 3, o capítulo 3, versículo 16. Aí, 4 pilares aí da profecia. Gabriel, para nós fechar com chave de ouro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 11, que eu vou dizer a coisa para vocês aqui hoje, muito forte dentro da Bíblia. Primeira carta de Pedro,
capítulo 4, versículo 11. Escute, se alguém se levantar para pregar aqui, ele tem que falar de acordo com os oráculos de Deus. É Pedro quem está dizendo. Em outras palavras, se todo pregador que se levanta para pregar, ele tem que falar de acordo com a palavra de Deus. E sabe o que significa isso? Paulo diz que quando um profetiza, os outros têm que ficar calados, ouvindo e julgando. Vocês sabiam, irmãos, que quem sobe aqui para pregar tem que se submeter ao julgamento da igreja? Não, irmão, o que é isso? É o que os bereanos fizeram com Paulo. Que julgamento é esse? Não é criticando se fala bonito, se fala feio. Não. Qual é o julgamento? Se o que eu estou falando aqui está realmente de acordo com a palavra de Deus. Você sabia que tem pregadores que não gostam disso, mas é a Bíblia. Eu preciso, não, mas quem vem pregar aqui é doutor em teologia, não sei o que. Pode ser quem for, meu irmão, tem que ser submetido ao julgamento. O que está falando está de acordo com a Bíblia? O que está pregando tem base bíblica? Não. Pois então, irmão, nós não vamos aceitar. Ainda que venha um anjo com outro evangelho, nós não vamos aceitar. Não, mas o fulano teve uma visão que apareceu um anjo, que Apocalipse encerra lá no capítulo 27. Pois fica com esse anjo e esse Apocalipse 27 para lá. Que nós vamos ficar com que a revelação da palavra já foi aqui. Só lembrando que nós somos assembleianos e nós acreditamos que Deus pode usar alguém em profecia, irmão, me entenda. Agora, a maior profecia que Deus usa sempre é a sua palavra. A verbalização do verbo, essa palavra que edifica, que consola, que exorta, que nos fere, que nos sara, que nos cura, que nos restaura, que nos põe de pé, é a palavra. Então, senhores pregadores, quando vocês se levantarem para pregar, não fale de sonho, não fale daquilo que você acha, pregue a Bíblia. Não é aquilo que eu quero, não, é a palavra de Deus. Porque quando você prega a Bíblia, o Espírito Santo e a palavra se responsabilizam pelo resultado. Amém? Então esse dom aqui eu tenho que colocar à disposição da igreja. Por exemplo, quando os nossos pastores na segunda-feira se levantam para pregar aqui, irmãos, quem é que ganha com isso? É nós que estamos sentados aí, irmãos, sendo edificados. Uma vez eu falei para o irmão, eu disse, quanto mais eu ouço pregador de fora em Barreirinha, mais eu amo os nossos. E eu falei isso com toda a sinceridade do meu coração, mas eu amo os nossos, porque eu conheço, prega a Bíblia, homens de Deus, e por aí vai. Vamos lá, o segundo dom que precisa ser colocado à disposição dos irmãos de Deus e da igreja. Primeiro ele falou aí de quê? De profecia. Eu estou usando essa Bíblia aqui, eu não sei se ela está na ordem correta, mas falou de profecia, o 6, né? Medida da fé. Se é ministério, tem um outro dom aí. Que dom é esse, irmão Josivel? Irmãos, olhem para cá, essa palavra ministério, essa palavra ministério significa diaconia. E o que é diaconia? É serviço. Olhe para mim, eu estou falando de dom. A nossa igreja Assembleia de Deus ordena diáconos. E diácono ordenado é diferente de diácono com dom. Porque a pessoa que tem o dom da diaconia, ele pode estar sentado no último banco. Quando ele entra na igreja, ele já sabe o que precisa fazer, sem o pastor nem olhar para ele. É porque a pessoa já tem o dom, irmão. O dom já levanta a pessoa e coloca uma pessoa ali, coloca outra ali. Chegou uma pessoa estranha. Chegou uma pessoa estranha lá na porta, quero falar com o pastor presidente. O diácono que tem o dom acompanha, porque não vai deixar o pastor dele em perigo, que não sabe quem é. Hoje nós estamos cheios de perigo. O pastor que é diácono vai acompanhando ele lá, o diácono vai acompanhando o pastor. O que é que o senhor quer? Eu quero falar com o pastor, qual é o assunto?
É um dom, irmão, e pense num dom maravilhoso. É o dom da diaconia, o dom do serviço. Esse é um dom maravilhoso que faz com que as coisas entrem em ordem na igreja, se organiza melhor. E é um dom que a gente precisa orar: Senhor, nos dê mais esse dom do ministério, que é um dom da diaconia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para ficar só entre nós. Romanos capítulo 13, a mesma palavra para as nossas autoridades políticas ali é diaconia. Sabe o que significa isso? Os nossos políticos deveriam entender a Bíblia, né? Os nossos políticos, o que eles são? Diáconos. Eles estão para servir o povo e não se servir do povo. É uma diferença muito grande. É por isso que Abraham Lincoln, na minha visão, foi o melhor presidente que o mundo já teve. Estou falando em questão de política. Por que Abraham Lincoln? Porque Abraham Lincoln entendeu que ele era um diácono. Ele estava ali para servir o povo. E foi um excelente presidente, um excelente líder, que foi Abraham Lincoln. Então, irmãos, esse aqui é um dom que é colocado à disposição dos irmãos. Não é coisa boa alguém chegar na igreja e ser bem recebido? Isso é papel de quem? Do diácono. Acolher bem, colocar ali, observar o diácono. Ele tem uma sensibilidade tão grande, irmão. Quando aqueles que têm um dom, que até alguém que entra com má intenção dentro da igreja, porque já foi constatado, até no nosso Maranhão, pessoas que entraram armadas, e não era polícia, porque a polícia pode andar armada, né? Pessoas que entraram armadas dentro da igreja, com intenção, isso aconteceu no Amazonas, com a intenção de matar alguém dentro da igreja. O diácono observou pelo volume da camisa e tal, foi lá, conversou com o camarada, com jeito, e conseguiu contornar a situação, porque esse tinha o quê? O dom do ministério, que é mesmo a palavra diaconia aqui. Dom que precisa ser colocado à disposição da igreja. O próximo, vamos lá. Primeiro ele falou de profecia, e ele vai continuar: se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ele disse: irmão, eu gosto de ensinar, mas eu tenho raiva de ler. Eu disse: me perdoe, você pode ser qualquer coisa, menos um ensinador. Porque a pessoa que tem o dom de ensinar, ele tem prazer de ler, porque é o dom. Ele pode estar cansado, pode estar fadigado, trabalhou fazendo massa de cimento o dia todo, mas o dom impulsiona ele buscar, estudar. E outra, qual é a ordem para quem ensina aí? Qual é a ordem para quem ensina aí? Se é ensino, que haja dedicação. Tem uma palavra que eu gosto mais, que é esmerar-se. Você sabe o que significa essa palavra? Eu que sou da roça, lá do mato, quando o papai dizia, Josivé, eu nunca fui bom de roça, viu? Eu sou sincero. Mas quando o papai dizia para meus irmãos: pega a foice, vai lá debaixo do pé de jaca e vai molar a foice, porque hoje nós vamos roçar aquela quinta tal. Aí eu, lá dentro do quarto, eu vi aquele negócio da foice passando na pedra. Ali é esmerar-se, preparar a ferramenta para o trabalho. Então quem ensina obrigatoriamente tem que gostar de estudar, de ler, de pesquisar. Porque já pensou, você colocar um professor na frente de uma escola que ele não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de pesquisar, você vai afundar com essa instituição. Você colocar um camarada para ser dirigente, que ele tem raiva de livro, tem raiva de estudo, como é que ele vai alimentar essas ovelhas? Essas ovelhas vão morrer de fome. Se é ensino, que haja dedicação. Irmão, e como é que eu sei o meu dom? É fácil. Primeiro, orando. Segundo, o que é aquilo que pulsa mais forte no teu coração? Irmão, quando eu vejo alguém pregando, o meu dom é... Então você já descobriu. O Espírito Santo pulsa no coração a chamada que ele tem para você. Por exemplo, as pessoas que são pastores, pastor Lezar, pastor presidente e outros, descobriu essa chamada muito antes. Por quê? Porque o Espírito Santo já comunica a pessoa essa chamada. Ele tem esse pulso. Os nossos parentes também sabem. Quando eu tinha 15 anos de idade, teve uma festa lá no nosso interior. E desde 8 anos de idade, a minha mãe falava para o dirigente: daí para o Josivel aí, pequenininho, rei, só cabeça, vai lá, lê lá um versículo. Eu pegava a lamparina lá, ia todo, começava a ler. Com 15 anos de idade, teve uma grande festa lá no nosso interior. E aí o pastor deu uma oportunidade para mim pregar. E eu não sei o que aconteceu, eu fui inventar de cantar o hino da harpa. E aí eu peguei o hino no 3, com aquilo que marca, fica na mente, né? Isso é psicologia. O hino 3, comecei a cantar, tudo bem, os instrumentos para um lado e eu para outro.
estava muito nervoso. Cheguei em casa, a mamãe olhou para mim, disse: meu filho, da próxima vez pregue, viu? Sempre que lhe der a oportunidade, pregue. Ou seja, ela já sabia qual era o dom que Deus tinha me dado, desde criança. Então tem coisa que não adianta forçar, você tem que se dedicar àquilo que Deus te deu, aquele dom. Claro que existem coisas que a gente pode aprender. Por exemplo, pegar uma aula de canto, se eu me dedicar, mas não é algo que pulsa meu coração, não é o caso. Agora, se é ensinar, irmão, o ensino tem que ter clareza. E eu defendo que a pregação também tem que ter clareza. Por quê? Porque, veja bem, o culto, ele também tem que ser pedagógico. O que é que significa isso? Significa que a mensagem que eu ouço aqui na segunda, na terça-feira, ela tem que estar fervendo na minha mente. Agora, quando eu ouço uma mensagem na segunda e na terça-feira alguém chega, qual foi a mensagem? Eu disse: não sei nem onde ele leu. Primeiro, eu não prestei atenção, ou então não houve uma dedicação no ensino, porque ambos os lados também são falhos. Agora, uma coisa que eu quero dizer, que ninguém prega bem da noite para o dia. É uma caminhada gradativamente, você vai aprendendo, você vai estudando. É por isso que Charles Spurgeon dizia para os seus alunos: aquele que não senta para aprender, não deve ter a ousadia de levantar para ensinar. É um grande paradoxo. Como é que eu vou levantar para ensinar se eu não sentei para aprender? Como é que a gente vai para uma sala de aula se a gente nunca estudou, nunca aprendeu para ensinar quem está ali? É um grande paradoxo da vida, não existe. Então isso aqui é um conselho para nós. Dedique-se ao ensino, porque quem ganha é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Escute, o próximo dom que precisa ser colocado à disposição da igreja. Eu estou no 6, né? Vamos lá. O 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Eu tenho absoluta certeza que se eu pedisse para vocês colocar aqui uma redação, o tema exortar para a igreja, a maioria dizer: exortar é descer a lenha. Exortar é dizer: caba sem vergonha te converte. Mas se eu disser para você que a palavra exortar é totalmente diferente na sua língua original, você acredita? Exortar significa trazer para o lado, ou colocar ao seu lado. É como se fosse abraçá-lo envolvendo. Exortar não é desabafar, dizer: aqui é do meu jeito, é disso mesmo. Não, exortar é você chegar para a pessoa que está caído, estender a mão e dizer: Jesus tem solução para a tua vida. Uma vez eu conversei com a minha esposa e disse: uma das coisas mais difícil para mim, se eu fosse pastor, era na hora de aplicar uma disciplina. Para mim, quando eu fui dirigente, uma vez o pastor me deu essa função de anunciar a disciplina, porque não deu para ele ir lá. Por que é difícil? Porque se você não tiver sabedoria, você assina o atestado de óbito da pessoa. Isso é muito sério, muito sério. Eu já vi pessoas aplicando disciplina, que só faltou ele dizer: agora pega duas coisas e cai fora daqui. Um ar de arrogância, um ar de zanga, dizendo: cai fora daqui. Só faltou dizer isso, porque em outras palavras, para um bom entendedor, minha palavra basta. Exortar, irmão, é lógico, é defender os princípios da palavra, é ensinar a pessoa, mas é trazer esse doente para perto de você, para ele ser sarado pelo Senhor. É você trazer a pessoa que está longe, pega na mão dele e diz: olha, é por aqui que você tem que andar. Te conserta, mas eu sou teu amigo para te ajudar nesse conserto. Você precisa fazer isso. Aconselhar, irmão, um conselho com sabedoria, um conselho com amor, vale o quê? Vale muito. Vale muito um conselho com amor, um conselho com dedicação, não é isso, irmãos? A pessoa está ali, já tem a vergonha, porque disciplina é para trazer vergonha mesmo, é um choque de realidade. A pessoa tem que sair dali refletindo no erro, porque serve tanto para ele quanto para os demais não fazer aquilo. E aí na hora de aplicar a disciplina, ele disse: irmãos, fulano vai ficar ausente de suas atividades, mas continue orando por ele, continue abraçando ele, coloque o nome dele nas suas orações.
Dê a paz do Senhor para ele, esteja com ele. A pessoa sai disciplinado, mas já sai sentindo acolhido ali, sentindo que realmente vai acontecer o processo de restauração, porque exortar é trazer para o lado, e é o dom. Você sabia que tem pessoas que têm o dom de dar uma palavra amiga para a gente? Tem pessoas que têm o dom de dar uma palavra, e meu irmão, uma palavra só, parece que a tempestade se acalma na sua vida. Isso é um dom, e a gente precisa do dom de exortar. Coloque esse dom à disposição dos nossos irmãos, porque isso é agradável a Deus. Continuemos o próximo dom aí. O que reparte, faça-o com liberalidade. Preste bem atenção, irmão. Em outras versões é contribuir. Se eu disser para você que esse contribuir aqui não tem nada a ver com dízimo e oferta, esse aqui é um dom que Deus dá para pessoas na igreja, e em via de regra essas pessoas Deus abençoa financeiramente. Essa pessoa tem o dom, tem dinheiro, mas o dinheiro não tem elas, tem posse, mas não é possuído, não é egocêntrico, não é avarento. Ele tem a sensibilidade de ver pessoas precisando chegar, irmão, estou aqui para te ajudar. Ou chegar para o pastor, pastor, eu sei que o senhor está envolvendo em uma grande obra aí, uma grande coisa, aqui 1 milhão aí para ajudar. E detalhe, faz isso com amor e de forma feliz, com alegria. Por quê? Porque o coração dessa pessoa não é pego a riquezas. Isso é um dom. E dá com liberalidade, é o dom de repartir. Tem pessoas na igreja que têm esse dom. Ele ajuda porque ama, ajuda porque realmente é um dom, e ele dá prazer para ele. E como a gente precisa, né, pastor? Como a gente precisa desses dons na igreja, porque é a coisa do céu para nós. Sexto, olha o que diz aí o versículo de número: o que preside com cuidado. Irmão, veja bem, a palavra presidir aqui é liderança. Escute bem. Mas liderança, dom, é diferente de liderar posição. São palavras diferentes. Tem pessoas que têm o dom de liderar e não são líderes. Tem pessoas que são líderes e não têm o dom de liderar. E já tem outros que foram agraciados por Deus, que têm o dom de liderar e têm o cargo de liderança. Por quê? Eu li um livro de um autor, me falha a memória, que ele diz o seguinte: esse é o dom mais perigoso. Que primeiro, não é, pastor Ezal? O primeiro é que o líder sempre é cobrado mais. Por que é o dom mais perigoso? Porque não existe líder neutro. Ou ele lidera para a bênção, ou ele lidera para a maldição. Porque esse autor diz que ele atrai pessoas, ele influencia pessoas. Quem tem esse dom, as pessoas seguem o que ele fala. As pessoas seguem, e quando ele é uma bênção, a igreja é uma bênção para a glória de Deus. Agora eu fico pensando, eu não queria estar na pele de quem é líder de falsas seitas. Por quê? Porque para esses a sentença será maior. Porque ele tem o poder de influenciar, mas ele influencia para a heresia e para o erro. E nós temos aqui outro que é colocado à disposição, que é muito lindo e que nós precisamos. O que exercita a misericórdia, faça isso com alegria. Que dom é esse? É o dom de um coração misericordioso. Que dom é esse? A palavra misericórdia, escute bem, tem algum significado. Ela significa colocar o coração à disposição do miserável. Que a palavra mísero quer dizer miserável, cardio, coração. É a junção de duas palavras. É pegar o miserável e colocar dentro do teu coração. É o que Deus faz comigo, eu tenho que fazer com os outros. Deus pega o miserável pecador, Josivel, põe dentro do coração dele. Então eu tenho que seguir o exemplo de Deus. Então eu pego o miserável que está precisando, ponho dentro do meu coração e socorro ele. Em outras versões latinizadas, significa aquele que socorre o aflito. Existem pessoas dentro da igreja que ele tem prazer em socorrer quem está aflito.
Porque não fique assustado com o que eu vou falar, mas dentro da igreja existem pessoas que têm problema com depressão, tem pessoas que têm problema com rancor, tem pessoas que têm vários tipos de problema, problema financeiro, vários problemas. E Deus usa esse tipo de pessoa misericordioso para levar alívio para esse que está aflito. Todos nós já fomos privilegiados com uma pessoa com o dom da misericórdia, que olhou para nós, estendeu a mão e teve misericórdia de nós. É um dom que precisa ser colocado à disposição da igreja. Afinal de contas, nós somos um corpo, isso fala de unidade, mas nós somos diversos, porque cada um tem um dom. Outros foram privilegiados com vários dons, mas em todo caso, nós suprimos a necessidade um dos outros. Então, Gabriel, eu sou teu servo, eu sirvo a você, você me serve, e vice-versa, e é assim que nós vamos caminhando para o céu. Então, Romanos capítulo 12 fala de relacionamento com Deus, que foi o que Moisés pregou, fala do relacionamento com nós. Nas próximas aulas já estou na escola, nos próximos cultos, relacionamento com os nossos inimigos, relacionamento com o Estado e com o próximo. Queridos irmãos, curve a sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Espírito Santo, ministrei aquilo que o Senhor colocou no meu coração diante da exposição da Tua palavra. Grava essa mensagem nos nossos corações. Nos ajuda, Espírito Santo, não só ouvi-la e entendê-la, mas colocar na praticidade de nossas vidas. Obrigado por tudo, meu Deus. Rogamos em nome de Jesus. Agradecemos. Amém.